Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, vamos estudar equações equivalentes e resolução de equações. Nós temos aqui, temos uma balança. Do lado esquerdo, nós temos 3 pacotinhos com X, cada um deles valendo X. E 2 pesos de 1 quilo, né, cada um com 1 quilo. E no outro prato da balança, nós temos à direita 8 pesos de 1 quilo. Então, se a balança está em equilíbrio, né, podemos ver aqui, então quer dizer que as duas equações são iguais. Então, quando a gente fala equações em equilíbrio, equações equivalentes em equilíbrio, quer dizer que elas são iguais. Então, a gente pode escrever a equação e colocar um sinalzinho de igual entre elas. Aí, como que a gente representa o primeiro termo? Nós temos quanto x? 1, 2, 3. 3x. Mais 2 pezinhos. Cada um vale 1 quilo. Então, 1 mais 1, 2. Então, mais 2. Igual a... Quantos quilos nós temos do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, igual a 8. Então, nós temos 2x mais 3x mais 2 igual a 8. É a equação. Como que nós vamos resolver essa equação? De um lado, na esquerda, de um lado, nós temos o 3x mais 2. Então, se a gente retirar 2 pezinhos, se a gente retirar esses 2 pezinhos aqui, vamos retirar 2 pezinhos do outro lado também. E nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com 3x, porque nós não vamos ter mais esses 2. E aqui, em vez de 8, agora a gente vai ter 6. Né? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ter 3x igual a 6. E agora, novamente, vamos retirar ainda. Vamos retirar ainda, nós temos 3 pacotinhos equivalendo a x. Então, vamos retirar. Vamos retirar desse pacote, vamos retirar 2 deles. Vamos retirar uma parte deles, tal que a gente obtenha uma equivalência. Por exemplo, deixando em cada prato, a terça parte do que ele contém. A balança continua em equilíbrio. A gente vai tirar a terça parte do que ele tem. Ou seja, a gente vai dividir por 3 em ambos, né? Ambos a gente vai dividir por 3. Então, que era 3x, a gente vai dividir por 3. Aqui, que era 6, vamos dividir por 3, ó. Igualzinho tá fazendo aqui também. 3x dividido por 3, a gente corta o 3 com 3, porque 3 dividido por 3 é 1. Então, sobrou quem? X. E do outro lado também. 6 dividido por 3, 2. Então, achamos o x igual a 2. Então, quer dizer que o pacotinho com x equivale a 2, que é a solução da equação. Que é a solução dessa equação. E podemos verificar se isso é exatamente a verdade. É só substituir. No lugar do x, você vai colocar o 2. No lugar do x, você vai colocar 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, tá certinho. E a mesma coisa nas outras 3 equações que nós acabamos achando, né? Subtraindo, fomos achando. A gente achou 3x igual a 6. 3 vezes 2, 6, certinho. X igual a
a 2, substituindo o x por 2, 2 é igual a 2, então, é verdade. Então, realmente, essas três equações, todas essas três equações, são equivalentes. Vamos resolver mais uma equação. Temos essa balança, que está em equilíbrio os dois termos. Então, igual aqui. X mais 10 é igual a x mais 8 mais 10. Então, como que nós podemos resolver de forma contínua? Então, nós temos dois pacotinhos com x, então nós temos 2x mais 10. E do outro lado, nós temos x mais 8 mais 10. Então, o primeiro passo que a gente pode fazer para organizar essa equação. Podemos tirar, conforme aqui, podemos tirar um pacotinho dela, tirar um x. Né? Se você tirar um x aqui do 2x, vai sobrar só x, ou só um x. Então, ficou x mais 10. E do outro lado, tinha um x, você cortou, saiu, então ficou 8 mais 10. E agora, nós podemos tirar o 10. Vamos tirar esse 10. A equação vai obter um termo só no primeiro membro. A gente chama isso daqui de primeiro membro. E esse outro lado de segundo membro. Então, a gente quer obter, no final, apenas uma letra nesse primeiro membro. E aqui nós queremos obter apenas um número. Então, vamos tirar o 10 em ambos. Cortei, né? Então, sobrou quem? Se eu cortei o 10, sobrou só o x. E eu cortei o 10 do outro lado, ficou só o 8. Então, essa daqui é o valor da minha equação. Então, x é igual a 8. Pode fazer também a prova real. Só substituir no lugar do x o 8 para ver se vai dar certinho. Agora, ó, nessa equação, 2x menos 1 igual a x mais 5. Então, vamos tirar... Temos essa equação, primeiramente, vamos tirar 1. Vamos tirar um termo desse. Poderíamos até tirar o x também, mas vamos seguir o exemplo aqui, ó. 2x menos 1 igual a x mais 5. Se eu somar 1 no primeiro termo e somar 1 no segundo termo, nós vamos ter o quê? Vai cortar 1 com 1, vai sobrar 2x, e no outro membro vai sobrar x mais 5 mais 1. Então, aqui vai dar 6. Então, sobrou 2x é igual a x mais 5. Se eu tirar um x, 2x menos x, 2x menos x, x. Apenas um x. Cortando x com x, vai sobrar apenas o 6. Ó, porque ó, esses dois termos são iguais, é x, e ambos estão com sinais contrários, então você corta. Então, sobrou o quê? 2x menos x é só 1x, igual a 6. Então, a resposta da equação é 6. Verificando, no lugar do isso, vai substituir o 6. Então, tem que dar dois números iguais. Por exemplo, 11 é igual a 11. Então, verdadeiro. Se desse diferente, você iria... Não é igual, né? Agora, tem uma outra maneira de resolver a equação de maneira mais direta. Temos a equação 2x menos 1 igual a x mais 5. Essa mesma equação, mas vamos resolver de maneira direta agora. Então, primeiro passo, o que você vai fazer? Primeiro passo, nós sabemos que quem são os primeiros membros?
colocar de azul para ficar diferente aqui. Primeiro, o membro é essa primeira... É a primeira parte que tá antes do sinal de igual, né? Tá à esquerda aqui. E o segundo membro é o que tá à direita, após o sinal de igual. Então, vamos lá. Tudo que é incógnita, tudo que é letra, você vai colocar no primeiro membro. Então, vai ficar aqui junto, vai ficar no primeiro membro aqui. E tudo que não é letra, vai para o segundo membro. E tudo que você troca de membro, né, que estava no primeiro, você passa para o segundo, você troca a operação que ele está fazendo. Se ele está subtraindo, como esse 1, ele vai somando. Se ele está somando, ele vai subtraindo. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando. E assim sucessivamente. Então, o que nós temos que fazer? Esse x aqui está no lugar errado, ele é no primeiro membro. E esse 1 aqui está no lugar errado, ele vai para o segundo membro. Então, vamos ter que trocar os sinais dele, né? X, ele não tá, ele estaria somando, porque o x está positivo. Então, ele vem para o outro lado, subtraindo. Ó, vem subtraindo. Porque o sinal de mais que nós temos aqui é do 5, tá? Não é o do x. O x também é positivo, porque não tem sinal na frente. Ó, x é positivo, porque não tem sinal na frente, né? Ele não tá multiplicando com 5, não. Ele tá somando com 5. Então, ele vem pra cá com sinal negativo. Troquei de lugar, troquei de sinal. Então, ficou 2x menos x. E do outro lado, repete o 5, que ele tá certinho. E o 1. O 1, ele tá negativo. Então, ele passa pro outro lado, positivo. Então, ficou 5 mais 1. Agora, vamos fazer as operações, né? 2x com menos x. Como que eu vou fazer essa operação? É só pegar os coeficientes. Qual é o coeficiente do primeiro x? É 2. E qual é o coeficiente do segundo x? Não tem nada na frente, então é 1. Aí, vamos subtrair. 2 menos 1, 1. Então, ficou 1x, né? Que o x você repete. Então, ficou 1x. 1x, tá? Só x. E do outro lado, 5 mais 1, 6. Então, achamos o valor da nossa equação, que é x igual a 6. Aí, até coloquei uns passozinhos aqui para vocês seguirem, ó. Primeiro passo, colocar todas as incógnitas no primeiro membro. E os números isolados no segundo membro. Assim, trocar a operação, né? Se for adição, vira subtração. Se for subtração, vira adição. Se for multiplicação, vira divisão. Se for divisão, vira multiplicação. Caso troque um membro. Passo 2, você vai efetuar a operação. Lembrando que, como que a gente efetua a operação de incógnitas, ou seja, de números, de letras, ou seja, de letras. Só pegar o termo que está na frente e fazer a operação desejada. Termo que está na frente. Quem é o termo que está na frente? O termo que está na frente da letra. Se aqui não tem nada, então quer dizer que é 1. Aqui tem o 2. Então, será 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Aí, eu vou colocar o termo, ó. 2 menos 1. Aqui não tem nada na frente, então é 1. 2 menos 1, 1. E repete o x. Só que quando você tem 1x, só coloca somente o x. Aí fica x igual a 6. Então, essa aqui é a sua resposta. X igual a 6. Vamos fazer mais um exemplo. Efetuando. 5x igual a 20. Vamos fazer da forma contínua. Depois a gente faz da forma direta. 5x é igual a 20. Então, a gente quer deixar isolado somente apenas a letra, sozinha. Então, o que a gente pode fazer? Dividir aqui o primeiro membro por 5 e dividir o segundo membro por 5. Vamos fazer isso. 20 dividido por 5, 4, tá aqui. 5 dividido por 5, 1. Então, ficou 1x, que não precisa colocar, então, somente x. X é igual a 4. Agora, vamos fazer de forma direta.
Ó, nós temos 5x igual a 20. Não temos nada para passar para o primeiro membro, nem segundo membro, né? Porque já tá ali, tá certinho. Não tem nada para subtrair, então ficou ali. Aí nós temos 5 vezes o x é igual a 20. Então, o 5 está colado com o x. Então, o que nós temos que fazer? Se não tem mais nenhuma operação para fazer antes, nós temos que passar esse 5 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele está coladinho com x, então ele está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, 4. X é igual a 4. Então, essa é a minha solução. Olha, vou até colocar mais um outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse 2x é igual a 4. Não temos nenhuma operação mais aqui para fazer, né? Subtração, passar por trocar de membro, não. Nós só temos o quê? O 2 multiplicando o x. O 2 está multiplicando o x e você quer achar o valor de x. Então, eu vou deixar o x sozinho. Como que eu faço isso? Passando o 2 para o outro lado. Se o 2 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado, x fica sozinho, e o 2 vai para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, x é igual a 2. Agora, por exemplo, se eu tenho 2x mais 3 é igual, por exemplo, a 0. Igual a 0. Igual a 0. 2x mais 3 igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Passar o 3 para o outro lado, né? Porque eu tenho 2x e tenho 3 aqui que não tem incógnita. Então, vai ficar 2x, fica aqui quietinho, passa o 3 para o outro lado. O 3 está com sinal de mais, então ele está somando o 2x. Então, ele passa para o outro lado com o sinal contrário. Você pode repetir o 0, só que 0 menos ou mais alguma coisa não tem valor, então não precisa repetir o 0, tá? Só menos 3. 2x é igual a menos 3. Pronto, você já achou o valor de x? Não, porque tem um 2 na frente ainda. Então, esse 2, ele está fazendo o que com x? Está multiplicando. Então, ele vai ter que passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a menos 3 dividido por 2. A divisão vai dar um número racional. Então, você pode deixar assim, em forma de fração mesmo. X é igual a menos 3 meios. Vai dar menos 1,5. Pode deixar assim, em forma de fração. Ok? Então, gente, esse é o conteúdo da semana, tá? Na próxima aula eu vou passar atividades sobre isso. Então, pratiquem bastante. Abraços e até a próxima.